aproveitar o aniversário da igreja e meditar juntos sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Contudo, eu não vou andar muito na vontade salvífica, na vontade mais teológica de Deus. Eu vou andar junto com vocês mais do lado de cá, no humano, em Taguatinga, em Goiânia. A vontade de Deus bem prática, bem corriqueira, bem semanal. A vontade de Deus para você sobre trabalho, compra, venda, viagem, escola. A vontade de Deus para você, mais moço, casamento. Com quem? Quando? A vontade de Deus para você, mais moço, profissão. O que, Senhor? O que? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Mas será que o Senhor participa, ou participaria, ou participará de assuntos aparentemente tão cotidianos, corriqueiros, naturais e humanos? Será que eu não deveria resolver essas coisas sozinho? E deixar outras coisas para que Ele resolvesse? Lendo a Bíblia, eu creio que não. Principalmente na frase de Jesus, no capítulo 15, no verso 5 de João, ele diz assim: sem mim, nada podeis fazer. O que é o nada nesse texto? Nesse texto, nada é tudo. Eu dependo dele para tudo, ou pelo menos deveria depender. Então vamos ler esse texto e vamos andar nesta direção. Antes de ler, um pouquinho mais de reflexão nessa direção. Com a graça do Senhor Jesus, sua misericórdia, seu chamado, sua bondade, eu já estou na Igreja Presbiteriana do Brasil há 18 anos, como pastor ordenado, em igrejas locais, em pregações, congressos, em aconselhamento, em visitações, batismos, sepultamentos. É tanta coisa que a gente faz, tanta coisa bacana. Mas há um detalhe que eu tenho que pregar, eu tenho que anunciar, eu tenho que proclamar. Regra geral, os crentes amados de Jesus não nos procuram, não me procuram para orar por situações que eles estão pensando em fazer. Quase nunca alguém me procura para orar por algo que ele está pensando, querendo, projetando em fazer. Regra geral, os meus amados irmãos em Cristo me procuram para orar por um negócio que ele já fez. Eles chegam assim e falam assim: pastor, vem aqui para o senhor orar na moto que eu comprei. Vem cá para o senhor orar comigo no carro que eu comprei. Você vê que benção. Financiei, pastor, 320 vezes. Passa rápido, pastor, passa rapidinho. Cá para o senhor orar. Pastor, levar o senhor para orar comigo ali numa terra que eu comprei. Uma terra, já comprou. Pastor, vem cá para o senhor orar na loja que eu abri. Fiz uma sociedade aqui, vem orar. Já fez a sociedade, já abriu. Sem falar nos meninos que chegam perto de mim de mão dada. Pastor, vem cá orar pela gente. Nós estamos namorando. Já até demos um beijo na boca já.
Como que eu vou orar por algo que você não deveria ter feito? Como? Oh, Deus abençoa essa fazenda, Deus abençoa essa moto, Deus abençoa esse carro, Deus abençoa esse namoro, Deus abençoa essa loja, Deus abençoa essa sociedade. Então eu me vejo orando, Deus sentado lá no tronão dele, me ouvindo orar e fazendo aquela cara de Deus assim, sabe de nada. Você até pensou no inocente, né? E olha para os anjos olham para Deus, os anjos não são oniscientes, espera ver se Deus fala alguma coisa, mas eles devem conhecer expressões e reações de Deus, devem olhar para nós, às vezes pastores orando para uns negócios, e os anjos são seres conscientes, falam, conversam, deve que conversam um com o outro e falam assim, pela expressão do Senhor parece que ali vai dar confusão. Prepara que daqui a pouco vem a ordem para a gente descer para ajudar, porque parece que vai dar confusão. E o Senhor, Ele poderia te livrar de tanta confusão, tanta, mas tanta. Você e eu também, pregando para você, jogando um bumerangue assim, ó, volta em mim. Tomo decisões praticamente todas as semanas, todos os meses. Eu falei dos mais novos, mas com todo o respeito aos meus irmãos mais idosos, com os cabelos já agrisalhados, vocês continuam dependendo de Deus. E ainda vão tomar muitas decisões. Vamos ler Jonas, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Jonas, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vamos ler juntos o versículo 3? Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo Ô, gente, essa legenda no final aqui é coisa ruim, né? Imagina passando o filme da sua história e aparece a legenda assim: e foi para longe da presença do Senhor. Ou legendazinha de filme ruim essa aqui. Se aparecer isso na sua vida, você está morto. Eu também. Apareceu no filme de Jonas, tipo naquela transição de cena que escreve assim, 6 meses depois. Enquanto isso, na sala de justiça, os desenhos antigos da minha alma, meu Deus do céu. Foi para longe. Quem que foi para longe da presença do Senhor? Um ímpio ou um crente? Um crente comum ou um profeta? Oh, isso pode acontecer com a gente. Ir para longe da presença do Senhor. Isso vai ser muito ruim para todos nós. Então vamos lá. Os lugares aqui no texto ajudam a discernir, entender e tomar cuidado com acertar ou errar a vontade de Deus para a nossa vida. Aqui aparece Jope, Tarsis e Nínive. Lemos o texto, agora já sabemos. A vontade do Senhor para Jonas é que ele fosse para onde? Ele obedeceu ou desobedeceu? Ele estava indo para onde? Você que já leu um pouquinho mais para frente, deu certo ou deu errado? Algumas coisas que dão errado na nossa vida é porque a gente não fez algo que Deus queria que a gente fizesse, ou a gente fez algo que Deus não queria que a gente fizesse.
umas cabeçadas, algumas falhas, né? Você e eu temos que tomar um cuidado grande com esse negócio, porque às vezes, nós crentes, conversando com os crentes agora, a gente tem um probleminha. Alguns de nós, que o Senhor te livre de ser assim, e eu também, quando o negócio dá certo, a gente fala que foi a gente. Quando dá certo, a gente fala assim, eu sabia, eu falei, no instinto, eu sei. A gente dá uma ensoberbeçada, assim, a gente fica um pouquinho metido. E a gente fala, quem está perto, um filho, deu certo, e a gente fala assim, eu falei, eu sabia. Então a gente tomar cuidado, quando dá certo foi a gente. Quando dá errado, a gente fala assim, foi da vontade de Deus. Quando dá certo, é a gente. Quando dá errado, vontade de Deus. Será que foi? Será que foi Ele que colocou aquilo na nossa vida? Será que Ele colocou aquilo no nosso caminho? Será que foi Ele que fez a gente conhecer aquela pessoa? Será que foi Ele que fez a gente assinar aquele contrato? Será que foi Ele que fez a gente ir para aquele lugar? Foi não. Foi a gente. Fomos nós mesmos. Como Jonas fez. Os lugares, a gente aprende com Tarsis. E a gente vai chamar de o lugar dos desejos maus. Tarsis. O lugar dos desejos maus. E a gente vai pensar assim e falar assim, toma cuidado com Tarsis. Principalmente porque ele mexe com desejos. Desejos nossos. Onde que nós entendemos no texto que Tarsis foi um desejo de Jonas? No texto nós entendemos quando ele mesmo, autor do livro que vem com o seu nome, diz que na cidade portuária de Jope, ou Jope, vamos chamar de Jope, ele achou um navio que ia para Tarsis. Se ele achou um navio que ia para Tarsis, ele não estava no porto assim, o que passar primeiro eu pego. Ele estava procurando uma determinada embarcação que ia para um determinado lugar. Já fazia parte do seu desejo, do seu plano, da sua intenção e da sua agenda. Fora do texto, quando nós vamos dar uma estudadinha em Tarsis e cavar, aí eu afirmo mais ainda que era desejo dele. Chegar no céu, se eu lembrar, eu converso com ele. Tarsis era uma cidade que ficava ao sul do que hoje se corresponde à Espanha. Tarsis era uma cidade que cresceu muito. Nos tempos bíblicos eram chamadas de cidades cosmopolitas, as capitais de hoje. Tarsis era uma cidade que havia aprendido a trabalhar muito bem os metais e transformá-los em instrumentos bélicos. Havia uma indústria de guerra muito bem sucedida em Tarsis. Fazia-se caneleiras, calçados, capacetes, escudos, couraças, lanças, armas, espadas. O dinheiro de Tarsis era uma moeda forte. E emprego em Tarsis era algo que você encontrava com uma certa facilidade. Empregos de escalas menores, mas onde você tinha pagamentos diários e semanais. Parece que Jonas escolheu muito bem o lugar para onde ele queria ir. Porque um profeta na Bíblia, enquanto ele está obedecendo a Deus, ele é sustentado por Deus. Mas ele sabe que a partir do momento que ele está resolvendo, decidindo não mais obedecer a Deus, aí tem que arrumar alguma coisa para fazer. Aí nós pregadores afirmamos por estudos e leituras que Jonas queria ir para Tarsis. Queria. Pois ele sabia que dali em diante ele ia ter que trabalhar. Vez por outra nós encontramos colegas no ministério desistindo da jornada profissional de nossa ou de outra denominação
e logo imediatamente a fala de desistência, já tem uma conversa sobre ser taxista, ser alguma coisa. Porque eles sabem que até aquele momento eram sustentados por Deus. A partir daquele momento, eles não teriam mais esse sustento. Jonas deseja ir para Tarsis, e ele vai, ele compra a passagem, ele embarca no navio, e ele vai. Se percebemos que Tarsis é um desejo mau, porque vai levá-lo para longe da presença, qualquer coisa que você fizer na vida, que te levar para longe da presença do Senhor, é fria. Mesmo que você fique rico, mesmo que você case com uma mulher muito bonita, de tão bonita que ela é, que um olho é verde e o outro é azul. Mas se você for para longe da presença do Senhor, não é coisa boa. Não é coisa boa mesmo. Jonas não parece que estava levando isso mais em conta. O seu desejo tomou as suas ações, suas atitudes, suas decisões. Não precisa levantar a sua mão. Você já deve ter conhecido algum crente que fez algumas confusões na vida. Deixa a esposa, deixa os filhos, e não tem quem conversa que tira aquilo da cabeça do cara, ou da dona, ou do moço. Nessa pequenina jornada de 18 anos de ministério, já vi muita gente decidida a fazer algumas coisas, e por mais que se argumentava de Deus, ela dizia: por favor, não converse mais disso ou sobre isso comigo, me deixa fazer o que eu quero. O desejo é muito perigoso, porque ele muito facilmente entra no nosso coração e na nossa mente. Praticamente todas as semanas, todos os meses, corremos o risco de ter um desejo mau novo em nós. Basta ver uma propaganda, basta passar por um determinado lugar, basta ver uma determinada pessoa andando na nossa frente, a turma que está solteira. Aí aquilo entra na gente, passou a ser um desejo de compra, de venda, de viagem, ou de beijo na boca. Entrou. E quando um desejo entra na gente, ele só sai de duas uma mesmo. Tem um desejo dentro de você. Ele só sai quando você executa, compra, vai, ou quando você desiste. Arranca aquilo da sua alma e diz para si mesmo: não pense mais nisso. Mas se você não faz uma ou outra, o desejo fica ali como uma goteira pingando dentro da sua mente. Tarsis, achou um navio que é para Tarsis, embarcou nele para ir para Tarsis. Viu que no versículo 3 ele fala de Tarsis 3 vezes? Desejo é um negócio que a gente não consegue falar uma vez só. Tem algum desejo mau no seu coração hoje? Tem algum desejo mau te atraindo hoje? Deixa eu te fazer um alerta. Quase todos os desejos maus não vêm com rótulo nem placa de que são maus. Esse é o maior desafio nosso. Desejos maus se parecem bons. Nós pesquisamos, nós analisamos, nós nos aproximamos, nós conversamos e parece ser uma pessoa confiável. Nós damos alguns telefonemas e os telefonemas parecem que estão favorecendo. Nós saímos, nós vamos jantar e é gentil, é cortês, é generoso, é educado, é romântico, não parece que é mau. Não é assim tão fácil identificar desejos nossos como maus. Eles parecem que são bons. Vai ajudar no deslocamento, vai ajudar na empresa, vai injetar capital. Quantos irmãos, se tivesse uma máquina do tempo, voltariam no tempo e nunca teriam feito aquela sociedade que foi feita?
Ah, se pudesse voltar no tempo e não assinar nunca aquela sociedade, aquele contrato. Estava tudo indo tão bem até aquele dia. O Senhor pode falar com você. O nosso Deus é um Deus vivo. Ele fala conosco. Ore mais ao Senhor, busque mais ao Senhor por questões particulares. Ore pelo seu namoro, ore pelo seu noivado, ore pela sua profissão, ore pelo seu Enem, ore por empresas, ore por estágios, ore por tudo. E pergunte ao Senhor: Deus, isso é uma coisa boa ou isso é uma coisa ruim? E pergunte, insista e fale. E peça a Ele sinais. O Senhor falará contigo, no nome de Jesus. Falará. E se Ele te disser não, eu preciso te avisar. Grande parte dos nossos desejos Ele diz não. E eu preciso te avisar também. Deus nunca explica para a gente porque Ele diz não. Nunca. Não insiste. Vai perder seu tempo. Ele não explica por vários motivos. Um deles, você e eu somos incapazes de ver 2022. Você e eu somos incapazes de ver 2035. Deus vê. E se Ele te diz não hoje, acredite, Ele está te livrando de algo amanhã. Acredite. Eu sei que a nossa cabeça tem uma dificuldade enorme de entender situações como essa. Como existe alguém que o presente, o passado e o futuro, para Ele, estão descortinados. Enquanto para nós, Jesus Cristo morreu e ressuscitou há mais de 2000 anos, para Deus é como se tivesse sido antes de ontem. Veja se não é confuso algo como isso. Para Deus é como se antes de ontem Jesus tivesse ressuscitado e depois de antes de ontem Ele fosse voltar. Pois a Bíblia diz por duas vezes, uma no Salmo 90 e outra em Pedro, que para Deus 1000 anos é como um dia. Para Ele a morte de Jesus é como se fosse antes de ontem. E nós estamos achando que está demorando. Tá não, gente, fica firme aí que está quase voltando. Fica firme aí. Firme aí, fica firme aí. Tarsis é o lugar dos desejos maus. Tenha cuidado com Tarsis. Tenha cuidado com conselheiros, colegas de trabalho, amigos, amigas, virtuais ou existenciais. Eles podem te ajudar a tomar a decisão errada. Principalmente as amigas que falam assim, umas para as outras. As amigas, elas se abraçam assim. Você já viu amigas se abraçando? Elas se abraçam assim. Fazem assim. Amiga, coisa de amiga. Aí uma vira e fala assim, amiga, deixa eu te ajudar. Eu falo, você estou com uma dúvida, não sei, conheci uma pessoa, fui no lugar, uma empresa me chamou, estou com uma dúvida. Amiga, deixa eu te dar um conselho. É só ouvir o coração. Não falha. Amiga, você ouve o coração e segue e vai. Ao invés de você ouvir o coração ou amiga, aí você vai ler a Bíblia. Aí a Bíblia fala com a gente assim, sem cerimônias, lá no capítulo 17 de Jeremias. Enganoso é o coração do homem e completamente corrompido. Quem o conhecerá? É nesse contexto do capítulo 17, nos versículos ímpares principalmente, 5, 7, 9 e 11, que a Bíblia fala com a gente assim, maldito o homem que confia no homem e faz do braço mortal a sua força. Esse texto, nesse capítulo, não está dizendo de confiar em outro homem, está dizendo em confiar em si mesmo.
O coração que está dizendo ali não é o coração do outro, é o seu coração. Você vai ouvir o coração e o seu coração diz assim: eu quero, é bom, eu estou sentindo, vai dar certo. Aí você ora a Deus e o Senhor fala assim: de jeito nenhum. Aí você vai perguntar, que você é perguntador, por quê? Ele não vai te responder, já te falei. Ele só vai dizer o que você precisa ouvir. Não, não faça, não vá. Um exemplo prático, você pode orar de forma pessoal em cima de algumas situações. Você viu e diz: volto depois. Nem necessariamente você precisa falar com a pessoa assim: eu vou passar um tempo orando, porque às vezes isso parece que é uma piedade excessiva. Talvez você quer passar para alguém que você é espiritual, e não é por aí. Seja humano com as pessoas, anuncie o evangelho de forma existencial. Ele não vai entender mesmo, diga assim para ele: espera um pouco, eu preciso pensar um pouco mais. Aí a pessoa vai te dizer assim: se você não levar agora, amanhã não vai estar mais aqui. Aí você diz assim: se isso aqui for meu, eu posso voltar daqui a 20 dias que vai estar nesse lugar. Faça isso um dia. Você vai embora. Aí você está lá orando, o Senhor te diz: é seu. Aí você volta. Aí quando você volta, o negócio está lá. O vendedor te procura e diz assim: você fez macumba? Você diz o quê? Não, que desde o dia que você veio aqui, ninguém mais olha isso. Você e eu precisamos conhecer mais o poder de Deus. Aquilo que é seu, ninguém vai levar em seu lugar. O dia que isso entrasse na nossa alma, a gente ia brigar tão menos. Principalmente de namorado, a gente não ia brigar. Você está orando, terminou com você? Não é seu não? Deixa essa encrenca embora. Aí começou a namorar com a menina da igreja ou da outra, aí você fica perturbado com a menina? Fica não, só ora por ela. Fala assim: Deus, se é encrenca e o Senhor tirou da minha vida, tem misericórdia da fulana? Porque se é seu, quem pode vencer o braço de Deus? Quem pode vir correndo e levar escondidinho? Aliás, é um bom teste para você saber se é seu ou não. Ora, espera, pensa, pergunta para o Senhor. E à medida que você vai voltando, aquilo está facilitado, favorecido, ou está travado, fechado, ou até já foi embora. Se foi embora, era seu não, irmão. Ah, pastor, é um negócio da oportunidade. Com crente, oportunidade, agarrar no momento, perder a oportunidade. A Bíblia diz que nós somos justificados na cruz e o justo vive por oportunidade. O justo viverá pela? Se aquela oportunidade é minha, ninguém pega ela no meu lugar. Ela não passa. Então, cuidado com Tarsis. Tarsis é o lugar dos desejos maus. E Jope? Jope apareceu ali, não li o texto mais, né? Mas está lá. Desceu a cidade de Jope, uma cidade portuária. Afastei os pedestais aqui porque eles vão me ajudar bastante agora. Uma cidade portuária que fica na Grécia. Você dá uma passada no Google que você vai ver ela lá. Dizem, nunca fui, que tem um litoral muito maravilhoso, por isso se chama Beleza. O nome Jope significa beleza, de beleza, de ser belo, de ser maravilhoso, de ter uma vista deslumbrante. Jonas desce para Jope, ele chega em Jope, deve que ele aluga um quarto, passa a sua noite, se chegou tarde, no outro dia sai, vai procurar passagem, encontra a passagem, compra, espera o dia da embarcação. Então Jope não é um lugar onde o Jonas está parado, ele está em atividade, ele está em ação, ele está fazendo. Só que Jope é o lugar das atitudes erradas.
Se eu estou em Jope, todas as minhas atitudes vão ser erradas. O mapinha aqui vai te ajudar a entender. Então, pensa comigo que eu fiz um mapa aqui na frente com os pedestais do coral. São aqueles mapinhas antigos da Bíblia, que quando você abrir novamente, você os verá, assim como se você estivesse olhando para lá. Nínive vai estar à direita e Tarsis vai estar à esquerda. O Jonas está aqui na região da Palestina, bem aqui na região de Israel, ele está aqui no meio. Aí veio o Senhor e disse para ele: Jonas, vai para Nínive. Mas Jonas não resolveu ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Antes de ir para Tarsis, ele teve que descer ao nível do mar, numa cidade portuária. Porque olha só, para fazer a vontade de Deus, daqui para lá só tem terra, só tem terra, só tem terra. Para deslocar na vontade de Deus para Jonas é terra, chão. Então o que Jonas tinha que estar procurando? Ele tinha que estar procurando um camelo bom, um cavalo, um jumento ou uma sandália grossa. Porque para fazer a vontade de Deus, o Jonas, só tem o que daqui para lá, gente? Terra. Jonas está numa cidade portuária procurando o quê? Tem navio na vida de Jonas? Tem água na história dele? E na sua? E se você está procurando navio, jet ski, lancha, você está na cidade portuária e a sua vida não tem nada a ver com água. Entende isso? Entende por que nós vamos chamar Jope de lugar das atitudes erradas? Porque se você está em Jope, tudo que você faz aqui vai dar errado. Não é para você estar mexendo com água. Não é pegadinha. Pode responder, é lógico, mas é bom falar o óbvio, vez por outra. Oração é coisa boa ou coisa ruim? Coisa boa, mas a oração pode ser certa e pode ser errada. Vamos colocar o Jonas orando aqui em Jope? Vamos colocar ele ajoelhado para ficar mais espiritual? Ó, o Jonas está aqui orando aqui em Jope, ó, ele está orando assim: ó Deus de Israel, muito obrigado porque eu cheguei em Jope e Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ó Deus, muito obrigado por esse lugar que está me hospedando, vou dormir aqui agora que eu possa ter uma noite em paz. Descansa, acorda no outro dia. Jonas acordou? Jonas vai orar de novo, está orando aqui, ó, vocês lá de trás, orando em Jope. Ó Deus, eu vou sair agora, me ajude a encontrar uma passagem para Tarsis. Aí ele sai, a bilheteria está aberta, ele tem o dinheiro, ele compra, ele volta e ora: Deus, muito obrigado, a passagem está na minha mão, o navio sai amanhã, me abençoe. Pastor, não tem essas orações na Bíblia. Beleza, mas tem ela na vida de muito crente hoje. Está assim de crente orando em Jope e fazendo os negócios como se Deus estivesse abençoando. Na hora que trava tudo, engarra, aí volta: Deus, estou te entendendo não, estou entendendo não. Aí Deus te chama para ter uma conversa. Você ora e você ouve, você fala e você ouve, fica só falando, ouve. Senhor, é isso? É para ir? No caso de Jonas, a gente conhece a história, não era para ir. Ele embarcou no navio. A gente tem que tomar um cuidado muito grande com esse mapinha, porque não deve ser coincidência que os graus ficaram nessa posição do mapa. Quando nós obedecemos a Deus, nós ficamos de frente para a vontade de Deus. Quando nós desobedecemos, parece que a gente não erra nem de 45 nem de 30 graus, não, parece que é de 180. Você veja bem que a vontade de Deus era aqui. Quando nós desobedecemos, parece que nós viramos as costas para aquilo que Deus tinha para nós. E quanto mais nós andamos, mais nós nos distanciamos. Esse mapinha sempre me chamou a atenção pela forma coincidente como é 180 graus. Parece que esse mapinha tem a ver com foi para longe da presença do Senhor. Tarsis é o lugar dos desejos,
maus. Jope é o lugar das atitudes erradas. Então, o último lugar para a nossa reflexão, e para a gente orar junto também no final, orar com vocês, orar por minha vida. Eu só posso ter ido para Goiânia, gente, se isso era a vontade de Deus para a minha vida. Senão eu ia arrebentar a minha vida e a Igreja Presbiteriana Maranata. O que eu fui fazer naquele lugar se não fosse a vontade de Deus para a minha vida? Então, aquela pregação do bumerangue, só para reforçar, é para você e é para mim também. Eu só posso ter chegado para a esposa, para os meninos e falar assim, desmontar a barraca, Deus está dando direção para um lugar que eu nunca fui, um estado que eu nunca pisei, uma igreja que eu não conheço. Está acontecendo um negócio aqui, nós precisamos ir lá para orar lá e ver o que Deus tem. E à medida que a gente foi andando, eu só poderia continuar aceitando se eu tivesse a convicção que era a vontade de Deus para mim. Senão eu ia arrumar uma confusão. Confusão para minha vida, para o meu casamento, para os meus filhos, para a própria Igreja Maranata. Só que voltando lá atrás, não tem cara de desejo mal, né? Você olha para a igreja é bacana, um povo tão bacana. Eles olham para mim, não, ele é bacana. Ele é magrelo, é magro, mas é bacana. Aí não parece que é mal, mas gente, o mais importante nas decisões é a vontade de Deus. Essa não pode ficar em segundo plano, ela tem que ser o primeiríssimo plano. Isso é do Senhor. Então foram 3 lugares aqui, né? Jope, Tarsis e Nínive. Tarsis é o lugar dos desejos maus. Tenha cuidado com Tarsis. Jope é o lugar das atitudes erradas. E Nínive. Cadê aquele irmão que estava tocando teclado bonito ali? Eu vi um irmão tocando teclado ali, de cabelo grisalho. Vem cá, meu irmão. Toca ali um louvor, enquanto eu encerro e eu oro com os meus irmãos. Você vai tocar uns 5 minutos, tá bom? Então escolhe um louvor bem grande. Olha lá, senta, que você não cansar. Você já cantou no quarteto, né? Tirou a gravata. Acho que não vai cantar mais. Então toca. Jope, Tarsis e Nínive. Tarsis, Jope, Nínive. Nínive é o lugar das respostas certas. Encontre a sua Nínive. Encontre a sua Nínive. Pegando apenas esse lado de reflexão, porque é o do texto. Mesmo que você não queira ir para lá de jeito nenhum, porque é o caso do texto. Jonas não quer ir para Nínive de jeito nenhum. Nós pregadores temos a responsabilidade de estudar, de cavucar. Por que falar como com os jovens, por que esse cara não quer ir para lá de jeito nenhum? Aí a gente descobre o seguinte: Nínive era a capital da Síria, e os assírios estão pelejando contra Israel o tempo todo, no Antigo Testamento todo. Tem alguns povos que brigam demais com Israel, dentre eles filisteus, moabitas e assírios, os campeões da confusão. Não é sem motivo ou propósito que Jonas é um dos pouquíssimos profetas que vem o nome do pai. Vem na narrativa dele que é filho de Amitai. Quando a gente vai estudar, o pai dele era profeta, ele era filho de profeta. Como a Síria guerreia com Israel o Antigo Testamento todo, são várias incursões de guerra, várias tentativas, vários vai e vens. Nos tempos bíblicos, quando uma nação está atacando a outra, 3 objetivos precisam ser colocados em prática, não necessariamente um após o outro. Eles podem acontecer na ordem que der para acontecer. São eles: 1. É necessário matar o rei e toda a sua família. Todos têm que ser mortos, dizimados, cadáveres, para remover a identidade de governo e de liderança do povo destruído. 2. É preciso queimar, destruir e quebrar todos os templos de culto, estátua de adoração, de qualquer coisa daquele outro povo, para que eles vejam que o Deus deles é mais fraco do que o nosso, que ganhamos. 3. É preciso matar todos os sacerdotes, profetas, as famílias todas, todos, dizimar todos, para que nunca mais se levante nenhum adorador daquela. As guerras pensavam nas futuras gerações.
Quem assistiu o filme Troia, acho que do ano 2006, tem uma cena que, apesar de ser lenda, é uma lenda dos tempos bíblicos, e a lenda, ela diz isso, quando as nações entram na praia, e a primeira coisa que eles fazem é destruir o templo, destruir as estátuas, faz questão de cortar a cabeça das estátuas, para que os troianos vejam. Eram estratégias bíblicas. O Jonas nasceu na casa de um pai profeta, de um sacerdote. Menino é menino em todo lugar, aqui em todo lugar é menino. Então deve que quando Jonas ia brincar com os meninos, que a família estava em guerra, os meninos devem que falavam assim: onde é que está seu pai? Meu pai está na lavoura. Onde é que está o seu? Ah, meu pai está lá fazendo pão. E o seu? Ah, meu pai está no templo buscando a Deus. E Jonas, se a Síria ganhar, eles vão matar o seu pai, eles vão matar a mãe. Então possivelmente esse ódio, essa raiva de Jonas cresceu com ele, alimentada por uma situação real, talvez diária, cotidiana. E mais, agora é coisa da minha cabeça, se eu lembrar, chegar no céu, eu pergunto. Eu fico tão impressionado com a raiva de Jonas, que eu chego a acreditar que talvez alguém da família dele tenha sido morto em alguma dessas guerras. Se eu lembrar, não tem Russell Chat que me fala nada disso. Eu já cavuquei todo mundo, ninguém diz que isso pode ter acontecido, mas eu achei ele com muita raiva dos assírios, e talvez, tipo aqueles filmes, sabe? Talvez, se eu lembrar, chegar no céu, eu pergunto: Jonas, morreu alguém de sua casa? Foi seu pai que você colocou o nome dele? Você viu? Você tinha quantos anos? Desculpa a perguntação, mas é que eu cheguei e eu lembrei, eu estou querendo te perguntar. Eu preguei demais esse negócio lá embaixo, e ajudou muita gente, Jonas, ajudou a minha vida. Porque Jonas não quer ir de jeito nenhum, irmãos. Ele está no navio, ele vai para o porão, ele vai dormir, o navio entra numa tempestade, e o texto é claro: a tempestade não é o capeta, a tempestade é... Tá, eu tenho que parar aqui, senão eu empolgo, mas tem muita coisa que acontece na nossa vida que não é Satanás, irmãos. Tem muita coisa que tem cara de perturbação, que tem cara de tempestade, que a gente logo acha que é o capeta, e não é o bicho. Uma tempestade, o navio parece que vai ser virado, partido no meio, e Deus está só alavancando o navio. Eles rezaram, buscaram tudo quanto era Deus que eles conheciam. Aí alguém apareceu e falou assim: tem um dormindo no porão, traz ele. Primeira coisa que falaram com ele: quem é você? Qual é o seu Deus? Já rezamos para todo mundo, reza para o seu. Jonas vira e fala assim: primeiro deixa eu falar o que ele podia ter falado. Ele podia ter falado assim: meu nome é Jonas, eu sou profeta, hebreu dos hebreus, o meu Deus é o maior de todos, Ele é o Criador do céu e da terra. Peça ao capitão para virar o navio agora em direção a Jope. A tempestade cessará, eu vou obedecê-lo. Se ele fizesse isso, ia converter todo mundo, porque eles iam ver, uma tempestade parou na hora. Mas ele não fez isso. O que ele fez? Meu nome é Jonas, sou profeta, hebreu de hebreus, meu Deus é o maior de todos, é o dono do céu e da terra, me joga dentro d'água. Os caras ficaram com tanto medo do Deus de Jonas, sem conhecê-lo, que tentaram aliviar o navio de novo sem jogar o Jonas na água. Quando viram que não tinha jeito, fizeram uma oração junto, uma reunião de oração. Você lê lá, fala assim: ó Deus, nos perdoa por isso. Depois que jogaram o Jonas dentro d'água, a tempestade cessou, converteu todo mundo. Lê lá. Aí o Jonas caiu dentro d'água. Não quer ir de jeito nenhum, gente. Aí o Jonas: vou morrer, né? Aí a morte do Jonas foi esquisita. Ele entrou, rolou, caiu vivo no lugar escuro, ficou ouvindo assim. Deve que o Jonas falou assim: eu não acredito que um peixe me engoliu. Engoliu isso aí. Depois você lê lá o Zé Teimoso, ele fala com Deus no terceiro dia. Um dia não morreu, 2 dias não morreu. Aí deve que pensou assim: deve que só vou morrer depois que eu falar com ele.
Aí fez uma oração bonita no capítulo 2. Fez uma oração, tipo oração de crente que o médico fala que vai morrer. Gente, é bonito demais, vocês têm que ver. Nós pastores somos privilegiados. Tem que ver a oração de crente que sabe que vai morrer. É lindo. Meu Deus. Eles amam todas as pessoas. Eles perdoam todas as pessoas. Eles não são apegados a nenhum bem material. É lindo. Aí eu já passei por situações que Deus foi e trouxe o cara de volta. Gente, quase que achou ruim. Estou te falando sério. Eu já vi crente voltar da UTI, quase que falou assim: estou vivo. Porque fez tanta promessa que era melhor ter morrido. O Jonas fez uma oração parecida quando ele fala assim, depois você lê no capítulo 2, ele fala assim: as ondas, as vagas, as catatupas passam sobre mim. Ele está achando que ele vai morrer. Aí ele fala assim: Deus, o que votei, pagarei. O que você falou? Jonas era um profeta, e o profeta fazia um voto público lá em Israel, que consistia em falar duas coisas. Ele ficava assim, o povo de Israel todo assim, ele falava assim: em Israel, eu prometo falar o que de Deus eu ouvi. A segunda promessa do mesmo voto era: Israel, eu prometo ir aonde Deus me enviar. Quando ele falou assim: o que votei, pagarei. Deus olhou para o peixe e falou assim: eu acho que Deus encheu só o dedo. Gente, o peixe deve que entrou numa velocidade. Jonas achou que o peixe estava levando ele para o céu. Deve que achou. Vai me levar para o céu. O peixe levou o Jonas no litoral mais perto da Síria. E na hora que o peixe chegou na praia, você lembra o que aconteceu. Aí aqui eu afirmo, Deus estava com raiva de Jonas agora. Eu afirmo, porque era Deus que estava comandando o peixe no controle remoto. Deus podia ter falado com o peixe assim: tosse. O peixe ia abrir a boca, ia sair. Deus podia falar com o peixe assim: espirra. O peixe ia abrir a boca. Deus virou para o peixe e falou assim: vomita. Estava com raiva já, também, né? Gente, vomito, qualquer vomito é ruim. Vomito de cachorro é um cheiro ruim. Agora imagina o vomito de um grande peixe. Foi um grande vomito. Aí o Jonas sai e vai fazer a vontade do Senhor. Qual que era a vontade do Senhor para Jonas? Nínive, o lugar das respostas certas. Espera o peixe não, irmão. Espera não. Espera o vomito também não. Espera não. Vai para lá. Faz a vontade do Senhor. Encontre a sua Nínive e seja usado por Ele no nome de Jesus. Contente-se com quem você será e com o que você terá. E conheça a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O Senhor te abençoe.